noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. 6 pessoas suspeitas de roubos a caixas eletrônicos são presas. Um 7º integrante do grupo morreu ao trocar tiros com a polícia. 2 pessoas morrem e 7 ficam feridas em acidente envolvendo 4 caminhões, uma van e um carro de passeio. Polícia Civil identifica a motorista que atropelou e arrastou um ciclista que ficou preso debaixo do carro por 2 quilômetros. Quase metade das mulheres em Minas Gerais não faz o exame de Papa Nicolau e isso impede que o câncer de colo de útero seja identificado mais cedo, o que permite a cura. E vamos falar mais sobre a polêmica que deu o que falar em BH nesta semana, que é a restrição de caminhões e carretas no anel rodoviário. Especialistas dizem que não vai resolver o problema da falta de segurança e dos congestionamentos constantes. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Militar prendeu 6 pessoas suspeitas de uma tentativa de roubo a um caixa eletrônico da cidade de Dores do Turvo, que fica na Zona da Mata. Segundo a polícia, a quadrilha também é responsável pelos roubos a caixas eletrônicos no início deste ano, em Dom Cavate, no Vale do Aço, e também em Urucânia, na Zona da Mata, ambas as cidades. Durante as buscas, houve troca de tiros com os suspeitos e um dos integrantes da quadrilha morreu baleado. Um arsenal foi apreendido, incluindo revólveres, pistolas e espingardas, além de coletes à prova de balas, munições, drogas e 2 veículos usados na tentativa de assalto a um caixa eletrônico em Dores do Turvo, na Zona da Mata. De acordo com a polícia, o vigilante reconheceu um dos assaltantes e acionou o 190. A partir daí, os outros integrantes da quadrilha começaram a ser capturados. Marlon da Rosa Silva morreu em troca de tiros com os policiais. Outro indivíduo, conhecido como Nando, é o único que está foragido. A polícia informou que a quadrilha é responsável pelos roubos a 2 caixas eletrônicos no início de 2018. Um em Dom Cavate, no Vale do Aço, e outro em Urucânia, também na Zona da Mata. Uma das armas apreendidas era de um dos vigilantes que tinha sido vítima, aí no caso de Dom Cavate. Isso mostra que essa quadrilha agora era uma das quadrilhas que estava atuando no interior do estado e agora foi desarticulada. Entre os presos suspeitos de integrar essa quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos está Felipe Moreira Quirino, que já era procurado pela polícia por ser foragido da penitenciária Nelson Hungria em Contagem, na Grande BH. Filipinho, como é conhecido, é apontado como o chefe do grupo. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, depois de 4 meses de investigações, um homem suspeito de tráfico de drogas em Vespasiano. Ele já era procurado há vários anos e havia contra ele 2 mandados de prisão em aberto lá pelo estado da Paraíba. Na casa dele, a polícia ainda encontrou 80 quilos de drogas. Este homem que não quis mostrar o rosto é Wilker Fernandes Peçanha, vulgo Queco. Segundo as investigações da polícia, ele atua como o patrão do tráfico, ou seja, compra uma grande quantia de drogas e revende a traficantes menores. Ele atua principalmente nas regiões de Vespasiano, Lagoa Santa e possivelmente Jabuticatubas. Queco já é conhecido há muitos anos no meio da polícia por tráfico de drogas. Ele estava cumprindo o regime semiaberto no estado da Paraíba, onde morou por um tempo. 2 mandados de prisão naquele estado estavam abertos em seu nome. Queco foi preso aqui em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Nesta semana, ele foi abordado pela Polícia Militar na rua, em atitude suspeita. Foi quando sua esposa, que é advogada, disse que Queco iria esclarecer os fatos na delegacia. E foi justamente aqui, na Polícia Civil, que o suspeito teve voz de prisão decretada. Ficou acertado que ela o apresentaria espontaneamente para evitar problemas, como ele não teria problema nenhum com a justiça, na quarta-feira. Na terça-feira, que nós entramos em contato com a Polícia Judiciária da Paraíba, nós recebemos as informações a respeito do mandado de prisão da Paraíba. Então, nós corremos atrás dos mandados de busca nos locais levantados e cumprimos os mandados de busca. Na quarta-feira, ele se apresentou e recebeu a voz de prisão. A polícia encontrou 93 tabletes de maconha em um sítio em Jabuticatubas, que pertencem ao suspeito. Estas fotos mostram as drogas escondidas no forro de uma casa. Ele confessou à polícia que a droga é dele. Se condenado, o suspeito pode pegar de 5 a 15 anos de prisão por tráfico de drogas.
Um grave acidente envolvendo 4 caminhões, uma van dos Correios e um carro deixou pelo menos 2 mortos e outras 7 pessoas feridas na BR-381, ali na altura da cidade de Oliveira, que fica na região centro-oeste do estado. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com a repórter Luciana Viana, que tem as informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria sido causado por uma carreta que tombou na rodovia. O trânsito foi parando aos poucos, mas um caminhão que vinha logo atrás não conseguiu frear e acabou prensando os veículos. As 2 pessoas que morreram foram 2 mulheres que estavam no carro, uma de 43 anos, outra de 51. 7 pessoas ficaram feridas, entre elas 4 crianças, todas socorridas e levadas para hospitais de Oliveira. O acidente foi na Fernão Dias, em Oliveira, sentido Belo Horizonte, na madrugada. Mas o trânsito só foi liberado no fim da manhã de hoje. O congestionamento chegou a 10 quilômetros, Inácia. Que tristeza, tanta morte, né? Luciana, aproveitando a sua presença com a gente aqui, parece que você acompanhou hoje também aquelas informações de extensão de horário de atendimento nos postos de saúde aqui do ladinho de Belo Horizonte, da cidade de Nova Lima, que vai permitir que os moradores façam aí no sábado, por exemplo, aí aplicando aí a injeção para se proteger contra a febre amarela, não é isso? Exatamente, Nácia. A vacinação acontece de 9 horas da manhã às 4 horas da tarde nas unidades básicas de saúde lá em Nova Lima, nos bairros Cascalho, Galo, Honório Bicalho, Macacos e Santa Rita. E também na base de saúde do Alphaville, ali na região dos condomínios. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lima, 96% da população já foram vacinados, contra a doença, contra a febre amarela, mas a meta é imunizar 100% dos moradores. Além da divulgação da morte, uma morte em Nova Lima ontem, outras 2 ocorreram em Mariana, na região central, que também vai intensificar a vacinação. De julho do ano passado até agora, 9 pessoas morreram em decorrência da febre amarela aqui em Minas Gerais. Agora, um novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde, com novos números, vai ser divulgado na próxima semana. Inácia, a gente acompanha de perto. Certinho. Obrigada, Luciana. Bom, então, um bom programa para quem mora em Nova Lima e também Brumadinho, por exemplo, que está com esse horário estendido, é atrasar um pouquinho o passeio do sábado e procurar um posto de saúde. E foi identificada pela Polícia Civil a motorista que atropelou e matou um ciclista em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Isso aconteceu no último domingo. Um vídeo, gravado por uma câmera de segurança, mostra o momento em que o homem se desequilibra da bicicleta, bate em um carro estacionado e cai na pista. Em seguida, um veículo que vem atrás passa por cima desse ciclista, que fica debaixo do carro e é arrastado por 2 quilômetros. O atropelamento foi na noite de domingo. O corpo de Antônio Deusdete da Silva, o Tonho Doido, como é conhecido, foi encontrado nesta esquina do bairro Santo Antônio. Ele apresentava diversos ferimentos, como se tivesse sido atropelado e arrastado. A partir daí, se deu início às investigações para tentar identificar o carro que foi responsável pelo acidente. Imagens de câmeras de segurança do comércio do bairro Rosário mostram o momento do atropelamento. Antônio passa de bicicleta com uma mochila nas costas. Ele bate na traseira de um carro estacionado e cai no asfalto. Depois, um carro passa e atropela o ciclista. Repare que o carro vai embora e o corpo não se encontra mais no chão. Ele foi arrastado por 2 quilômetros. A gente começa a perceber detalhes que chamam a atenção, Nesse caso especificamente, a enorme distância entre a primeira mancha de sangue e o local do cadáver, que distava aproximadamente 75 metros dessa primeira, já começou a dar sinais de que não se tratava de atropelamento comum, de atropelamento corriqueiro, e a intensidade das lesões e o volume das lesões também denunciava que não se tratava de um atropelamento simples que tivera ocorrido naquele local. O arrastamento era visível no momento em virtude da natureza e da fisiologia das lesões. O veículo foi identificado. A motorista é uma jovem de 25 anos que disse não ter percebido que havia atropelado uma pessoa. Ela ressaltou que estava sem óculos, que estava chovendo, que o carro é rebaixado, que o escapamento geralmente ele bate no asfalto e que os vidros estavam fechados e eles estavam com o som ligado também. Segundo a Polícia Civil, a motorista será denunciada por homicídio culposo, que é quando a pessoa não tem intenção de matar.
E neste sábado, ciclistas de Belo Horizonte vão realizar uma passeata na Lagoa da Pampulha em prol do ciclista Hugo Cavanelas, que morreu após ser atingido por um carro no dia 8 de janeiro. De acordo com os organizadores, a passeata é para pedir às autoridades competentes medidas que assegurem a prática esportiva. 600 mil novos casos de câncer podem ter sido registrados no Brasil no ano passado. O de colo de útero é o terceiro com maior incidência. Aqui no estado, gente, quase metade das mulheres não costuma realizar o Papa Nicolau, um exame preventivo que diagnostica a doença, o que só aumenta aí o risco à saúde das mulheres que não fazem esse exame. E esse exame é simples e rápido. Descobrir um câncer no colo do útero para Fernanda foi um choque. Foi um susto muito grande para mim, para minha família. Realmente não era o diagnóstico que a gente queria ter tido naquele momento, né? Ela ficou 1 ano e 7 meses em tratamento e hoje leva uma vida normal. Foi um tratamento difícil, não é fácil passar por isso. Eu falo que a gente tem que ter muita força mesmo para conseguir viver tudo, né? A fase inicial do câncer do colo do útero costuma ser assintomática. Quando há sintomas como corrimento, sangramento e dor, a doença já está em fase mais avançada. Daí a importância do rastreamento e do diagnóstico precoce, porque é uma doença, quando diagnosticada precocemente, com altas chances de cura. O tratamento pode envolver cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, divulgada recentemente, mostrou que 600 mil novos casos de câncer podem ter sido registrados no Brasil em 2017. O colo de útero é o terceiro com maior incidência. A pesquisa mostrou ainda que aqui em Minas Gerais, quase metade das mulheres não costuma realizar o Papa Nicolau, apesar de 85% delas considerarem o exame importante. Existe tanto a desinformação das mulheres, o medo do exame doer e a dificuldade de acesso. Também o sistema de saúde público tem alguma dificuldade em conseguir marcar, mas tem esse exame. Aproximadamente 90% dos casos de câncer estão relacionados ao HPV. Os últimos estudos mostram que metade das mulheres entre 19 e 25 anos tem o HPV, só que uma pequena porção desses HPV são chamados subtipos oncológicos, são os que causam câncer. Se a mulher dá o azar de ser contaminada por um desses oncogênicos, ela vai evoluir ao longo de anos, normalmente 10, 12 anos, com lesões pré-cancerosas até desenvolver um câncer. Se a gente conseguir interceptar essa lesão antes que vire câncer, a gente vai tratar e remover essa lesão. Por isso, o recomendado pelo Ministério da Saúde é que o exame preventivo seja feito pela mulher assim que iniciar a vida sexual. Além de ser muito importante para mulheres acima de 25 anos, o exame é simples, rápido e não causa dor. É muito simples e tem uma eficácia muito grande em rastrear, ou seja, descobrir o câncer de colo de útero e evitar que ele ocorra pelo tratamento das lesões pré-cancerosas. Quem passou pelo doloroso tratamento aconselha. Eu consegui descobrir que eu tinha um CA de colo uterino, que eu percebi que o meu sangramento ele estava diferente de um sangramento de menstruação. Então, acho que é importante a mulher se conhecer, ela saber o que acontece com o corpo dela e se perceber algo diferente, não deixar de procurar um médico simplesmente por achar que pode ser uma coisa normal. Não, eu acho que a gente tem que procurar um médico, é importantíssimo. Na próxima segunda, os mineiros passam a contar com o serviço gratuito de mensagens de alerta de desastres naturais, criado pela Defesa Civil em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações e com as operadoras de telefonia. As pessoas interessadas devem se cadastrar para receber as notificações enviando o CEP da residência para o número 40199. E você vai ver a seguir os destaques do esporte. O América apresentou novos jogadores e o Cruzeiro realizou um jogo treino em Ipatinga. E na estreia do Atlético no Florida Cup, o time mineiro perdeu por 1-0 para os Rangers da Escócia. Os melhores momentos você confere depois do intervalo. Um
dia a menos de espera para os 725 mil estudantes que fizeram as provas do Enem em Minas e aguardam a divulgação das notas. O resultado das provas sairá dia 18 de janeiro, na próxima quinta-feira. Somente após saber a nota, os estudantes podem começar a buscar uma vaga nas faculdades públicas por meio do sistema de seleção unificada e do programa Universidade para Todos. Os candidatos também dependem da nota para tentar obter um empréstimo junto ao Fundo de Financiamento da Educação Superior, o FIES. E uma última notícia, a prefeitura, e mais uma notícia para você aí que envolve os estudantes, é o seguinte, é que a Prefeitura de Belo Horizonte recebe até o dia 31 de janeiro as inscrições para o Meio Passe Estudantil. O benefício é concedido aos estudantes do ensino médio e da educação de jovens e adultos que moram a mais de 1 quilômetro de distância da escola. O aluno precisa ser morador da capital. Todas as informações você encontra no site pbh.gov.br/meiopasse. Bom, e agora a gente fala de futebol. O Atlético perdeu por 1-0 para o Rangers da Escócia na estreia do time mineiro no Florida Cup. O próximo jogo será no domingo contra o Atlético Nacional. Aqui em Belo Horizonte, o time principal segue em preparação para o Campeonato Mineiro, com estreia na próxima quinta-feira. O nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco aqui para fazer as análises. André, boa noite. Boa noite. André, vamos começar falando aí sobre o torneio nos Estados Unidos. Gostou? O Atlético jogou mal, perdeu por realmente merecimento, não merecia ganhar? Pois é, Inácio, acho que sempre que a gente for avaliar, a gente tem que lembrar que o Atlético está com uma equipe muito mexida, né? São reservas, jogadores que não vão ser integrados realmente ao elenco e jogadores júniores. Mas o Atlético até começou uma partida boa, a gente está vendo aí a bola na trave, teve outras chances de gol, o Pablo desperdiçou, mas depois, principalmente na segunda etapa, quando aconteceram as mexidas, o Rangers foi melhor, criou mais chances e aí acabou realmente marcando. Poderia até ter feito mais gols, mas acabou aí 1-0, acho que sendo um resultado justo. É uma competição mais para dar ritmo para esses jogadores, acho que o torcedor não tem que se preocupar, mas o resultado foi justo sim. Bacana. André, e falando agora de Campeonato Mineiro, quantos reforços até agora para o Atlético? São 6 reforços, Inácio. E aí, acho que se a gente fosse definir assim, uma característica geral desses jogadores, são principalmente jogadores de velocidade. Então o Atlético apostando muito no que faltou talvez ano passado. Jogadores de beirada, que correm bastante, e também a redução da idade média do time, né? Tirando aí Ricardo Oliveira e Arouca, que são jogadores mais experientes, muita gente ali na faixa de 20 até 23 anos, então jogadores bem novos para tentar aí rejuvenescer um pouco esse time do Atlético. E agora a gente falando aí do próximo desafio então do Atlético, do primeiro dele aqui no Campeonato Mineiro, onde que vai ser o jogo e contra quem? Pois é, o Atlético já enfrenta de cara o Boa Esporte, na quinta-feira, vai ser lá em Varginha, então é um jogo fora de casa. E aí tá tendo até uma dúvida e provavelmente o Atlético deve levar uma equipe reserva. Isso porque o Oswaldo de Oliveira tá querendo estender um pouco a pré-temporada. Ele entende que apenas 14 dias, que seria quando dá aí realmente nesse jogo, seria pouco para qualificar os atletas titulares para toda essa temporada, que vai ser uma verdadeira maratona com Copa do Mundo. Bacana. Então agora a gente vai falar das notícias do Cruzeiro para você. Enquanto o time celeste segue aí nos preparativos para o estadual, novos reforços estão chegando. Já são 7 jogadores novos e hoje a Raposa realizou um jogo-treino em Ipatinga. André, qual que é a diferença daquele time vitorioso aí que ganhou a Copa do Brasil para esse que vai começar aí, em termos de estilo, para aquele que vai entrar no Campeonato Mineiro? Pois é, Inácia, na minha opinião, o Cruzeiro sai fortalecido. Se a gente for analisar as perdas, são 2 jogadores importantes que o Cruzeiro perdeu, o Diogo Barbosa, lateral esquerdo, e também o volante Hudson, mas o Cruzeiro repôs nessas posições, então o Egídio, também Bruno Silva, mas além disso, acho que o principal é que o Cruzeiro trouxe jogadores muito bons para setores que tiveram muita dificuldade no ano passado. A lateral direita com o Edilson e principalmente o Fred para ser o centroavante desse time. A bola cruzava na área e ninguém definia, agora tem o Fred para fazer isso. Bacana. E falando do América, as últimas novidades aí são a chegada do atacante Capixaba, ex-Atlético, e também do lateral direito, o Aderlan. André, além desses novos jogadores, desses novos atletas, faz um resuminho aí das mudanças que o América leva para as primeiras partidas do campeonato. Pois é, assim como o Cruzeiro, eu acho que o América sai bem fortalecido, porque conseguiu manter, a gente está vendo até a foto aí do Aderlan e do Capixaba que foram apresentados, conseguiu manter essa base que foi campeã da Série B, ou seja, com o Internacional disputando a competição, isso não é pouca coisa, e além disso trouxe bons reforços, principalmente no ataque. O Ailon do próprio Internacional, um jogador jovem, muito interessante, e o Rafael Moura, He-Man, que a gente conhece bem, estava no Atlético, é um goleador, pode ajudar muito o América na Série A. Podemos esperar um bom e animado Campeonato Mineiro, né? Com certeza, Tomara. vai ser um campeonato legal. Obrigada, André. Obrigado.
E você vai ver a seguir: a restrição de caminhões e carretas no anel rodoviário da capital vira polêmica entre autoridades e motoristas. A gente fala sobre esse assunto depois do intervalo. Nesta semana, uma notícia tem provocado polêmica aqui em BH, que é a restrição de veículos pesados no anel rodoviário. Não há consenso entre os órgãos que vêm participando das discussões para a melhoria da via. A Prefeitura disse que os caminhões e carretas serão impedidos de transitar já em março. Mas o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, disse que ainda não há uma decisão. E o Ministério dos Transportes diz que a restrição só atingirá o trecho concedido à iniciativa privada. Uma coisa é certa, gente, muitas coisas precisam ser corrigidas no anel, porque somente em 2017 foram registrados 1.256 acidentes com 30 mortes. Nós ouvimos especialistas que entendem que a restrição de tráfego não resolve o problema e ainda poderá causar impactos negativos. Já os motoristas estão divididos. Quem dirige caminhão não gosta, mas quem está no carro de passeio aprova. O anúncio feito pelo prefeito Alexandre Calil está longe de acabar com a polêmica envolvendo o anel rodoviário. Muito pelo contrário. Então você vai interromper todo um fluxo de cargas para a região metropolitana como um todo e para outros estados, e a nossa principal preocupação é com o SEASA. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil divulgou que haverá sim restrição a caminhões em 10,7 quilômetros, passando pelo trecho da descida do bairro Betânia, famoso pela quantidade de acidentes graves. Isso levanta a discussão sobre os impactos que a medida irá gerar, principalmente na economia. Por isso, será feito um estudo para avaliar essa questão, entre outras. Essa restrição é uma solução extremamente paliativa e bastante complexa, porque você tem impactos negativos muito grandes na economia urbana, na logística urbana, com aumento de preço, possibilidade inclusive de problemas no abastecimento, né? E você vai resolver acidentes isolados. Segundo a Prefeitura, a previsão é que a medida comece a vigorar em março. Isso vai impactar diretamente aos pequenos proprietários de caminhões. Não tendo outra alternativa, fica complicado para a gente estar passando aqui. Pois é, o frete já está uma coisa horrível, o óleo aumenta todos os dias. Aí vai prejudicar mais ainda, né? Seria muito bom, porque o trânsito aqui é muito pesado e muito acidente, né? O trânsito aqui nesse meio aqui é um lugar que corre muito acidente. Uma das reclamações do sindicato é que restringir o tráfego de veículos pesados não combate o principal problema do anel rodoviário, já que, de acordo com a BH Trans, o número de acidentes envolvendo caminhões representa apenas 3,4% dos acidentes que ocorrem no trecho em discussão, ficando atrás de atropelamentos e outras ocorrências envolvendo motos e carros, por exemplo. Não existe uma solução única, né? O problema é grave, o nível de acidente com morte no anel é muito alto. O principal deles, por exemplo, não está sendo abordado pela Prefeitura, que é atropelamento de pedestre. O trecho onde possivelmente haverá restrição será o concedido da BR-040. Os outros 15,4 quilômetros administrados pelo DENIT funcionarão normalmente. Para esse especialista, outras várias ações têm que começar a ser pensadas para resolver definitivamente o problema. As ações para realmente reduzir o anel, elas podem ser divididas em 3 grupos. Primeiro, um plano de ação emergencial imediato, que são ações de mais baixo custo, enquanto a gente não consegue fazer outras ações de longo prazo. A segunda, fazer toda a revitalização, reforma do anel, né? Alterar o projeto do anel, pensando muito não só na capacidade, mas na segurança viária. E o principal de todos, que é realmente segregar o tráfego rodoviário do tráfego urbano. Como é que se faz isso? Com a construção do rodoanel. Essa polêmica ainda vai render, hein, gente? Bom, e neste sábado, o jornalista Paulo Navarro recebe o médico e empresário Henrique Salvador no programa DNA. Henrique já foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Associação Nacional de Hospitais Privados e vice-presidente da Sociedade Mineira Mundial, aliás, de Mastologia. E hoje preside a rede Mater Dei de Saúde. Mas o que faz Henrique Salvador quando não está trabalhando? Você descobre amanhã, às 6:50 da noite, no DNA. Não perca.
E estão abertas as inscrições para o concurso de Marchinhas Mestre Jonas. O prazo termina semana que vem, dia 19 de janeiro. A competição faz parte do calendário do Carnaval de Belo Horizonte e já está na 7ª edição. Os prêmios vão variar de R$ 1.500 a R$ 5.000. Informações pelo telefone 31 3284 0709. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência ao longo desta semana. Tenha um excelente final de semana. A gente volta a se encontrar segunda. Até lá.